A grande atração que minha mãe sentia por aquele piano não se devia por apenas ao seu ótimo desempenho, mas também ao fato de que ele não lhe servia para ensinar escalas, estudos ou pequenas sonatas tediosas, mas para tocar livremente como se ela estivesse na sua própria casa. De fato, os motivos pelos quais a tinham chamado a Vila Pierce eram bastante originais. No primeiro dia em que ela estivera lá, a dona da casa não recebera apressadamente como faziam as outras senhoras, apresentando-lhe de imediato a nova aluna e as deixando sozinhas depois de poucos minutos. Convidara-a para tomar chá, falara-lhe de suas coleções de arte, de suas viagens e, por fim, de sua família, a qual era composta do pai, um industrial que nas horas de lazer colecionava borboletas brasileiras, de uma filha casada que residia em Londres e dois filhos mais novos, Harvey e Aletra, que moravam com ela, embora o primeiro, doente, informou por alto, com frequência estivesse viajando. Era de Alerta que minha mãe deveria se ocupar, não para lhe ensinar piano, mas para despertar nela algum interesse pela música, assim como outros professores haviam atraindo para a pintura e a poesia. Porque a moça, confessou a mãe a meia voz, não tinha a menor sensibilidade artística. Explicou que isso era penoso para outras pessoas da família, as quais viviam quase exclusivamente de tais valores. Rave, com regularidade, se afastava de Roma também por isso. Na verdade, como partir havia pouco tempo, ele permaneceria fora durante cerca de um ano. A personalidade de Alerta se tornava tão incômoda que não se podia ignorá-la na vida cotidiana da casa. Ela demonstrava preferir as cançonetas à música de câmara e os romances mais ordinários aos clássicos da literatura. Por essa razão, era preciso educar seu gosto aos poucos. Ela era muito jovem, dotada de boa vontade e, portanto, talvez curável. Pouco depois apareceu Aleta, e, como esta pudesse supor aquilo que antes de sua entrada fora dito a respeito dela, minha mãe confessou ter sentido certo constrangimento ao apertar sua mão. Me disse que a imaginara diferente, vivaz, ousada, disposta à polêmica e à ironia. Mas ao contrário, era uma garota um tanto gorducha, da minha idade, de aparência caseira. Ofereceu-se de imediato para conduzi-la à sala de música, e minha mãe, pelo modo como a jovem girou a alta maçaneta dourada, intuiu o temor reverencial que aquele aposento lhe acutia. Dentro, a vasta sala estava na penumbra. Ramos leves se entrelaçavam diante das janelas e o sol vespertino atravessando as folhas novas das árvores que se erguiam até os peitoris. Dava ao local uma cor verde de profundidade submarina, uma vaga nebulosidade de aquário. Simularam uma ilha, surgia num canto a forma escura do piano, e alcançando pela poeira dos raios de sol, brilhava o ouro discreto da harpa. A grande sala não tinha mobília, exceto por algumas cadeiras em estilo império, enobrecidas por uma lira de espaldar e por dois sofás que mostravam marcas profundas. Altos, junto a uma janela, quadros leitoris para violinos lançavam sobre a parede branca grandes sombras transparentes como esqueletos. Minha mãe, alerta, caminhavam na ponta dos pés, temerosas de perturbar aquele silêncio e aquela ordem. No centro da sala, a jovem se deteve bruscamente, os braços brancos, a veste branca, na luz que vinha da janela, tornavam-se semelhante a uma grande medusa. Senhora, disse ela, estou com medo. Meu irmão não quer que eu entre nesta sala. Parecia realmente aflita. Ele me vê como um elemento refratário à música, acrescentou. Ou melhor, hostil. Não é culpa minha. Eu não compreendo. Rave tem razão. Ele viaja para longe só para ouvir um pianista e quando está em Roma se pode dizer que vive aqui dentro, sozinho, com os discos e o violino. Não quer que eu entre nesta sala porque, bem sei, teme que algo de mim permaneça no ar e o incomode mesmo quando não estou. É difícil para mim, é como se eu tivesse uma doença oculta, contagiosa. A senhora tem de me curar. Talvez seja preciso começar pelas coisas fáceis, adequadas a crianças. Eu tenho de sarar, entre aspas, disse resoluta. Depois concluiu baixinho.
porque eu amo meu irmão Harvey acima de tudo. Minha mãe tomou suas mãos, agradecendo-lhe por ter aberto com ela. Escancarou as vidraças para dissipar o ar de mistério que se formara na sala, e um ramo de abeto entrou pela janela como um animal que houvesse permanecido por muito tempo na tocaia. Mas, apesar disso, a grande sala se obstinava em permanecer impenetrável, secreta. Os instrumentos de música pareciam personagens com sentimentos e pensamentos. É Raven, Aleta pedia e repetia, olhando temerosa ao redor. E minha mãe também começa a se sentir inquieta. Nem mesmo minha mãe ousa vir aqui para tocar na ausência dele, dizia Arleta, apontando uma cadeira de cetim branco junto à harpa. Quando minha mãe toca, Raven se estende no sofá e fecha os olhos para escutá-la. E você? Fico no meu quarto ou passeio pelo jardim, longe, para que ele não me veja pelas janelas. Minha mãe se arriscou a reprovar esse comportamento bizarro, mas Arleta defendeu enfaticamente o irmão. Não, não, senhora. Rave é um artista, toca violino, ou então sente-se ao piano e improvisa. Mamãe diz que são coisas belíssimas. Não, prosseguiu, a culpa é mesmo minha. E acrescentou com tristeza. Lady Handel, ou seja, minha irmã Shirley, que mora em Londres, toca piano muito bem. Para acomodar essa nova aula, minha mãe teve de abandonar outras, uma vez que permaneceria na Vila Pice quase a tarde inteira, 2 vezes por semana. Meu pai a desaconselhara a fazer isso, mesmo ignorando a natureza especial daquelas aulas. Temia que, uma vez perdidos os alunos que estudavam com ela havia alguns anos, fosse difícil encontrar outros se, por uma partida repentina da família Pierce, essa fonte de renda cessasse. Ela, porém, se mostrou decidida, ou melhor, obstinada. Nos dias em que devia ir ao encontro de Arleta, ficava desde a manhã, irrequieta e ansiosa, como se uma festa a esperasse. Considerando o meu caráter e o sentimento que eu nutria por ela, eu teria ciúme de novo de uma nova aluna, e ao retornar, ela não se mostrasse mais expansiva do que de costume. De fato, depois de passar algumas horas na Vila Pierce, minha mãe parecia inflamada por um novo entusiasmo. Voltava para casa e a leveza vivaz de seu passo agitava os cômodos elétricos e sonolentos. Com frequência trazia algum doce para nós, um saquinho de amêndoas confeitadas que havia ganhado lá, que irritava meu pai e mesmo eu a comia de má vontade. Talvez ele temesse que sua mulher, tendo conhecido um novo mundo e uma nova forma de viver tão diferente do nosso, pudesse se queixar da vida que levava durante o resto da semana. De fato, até então a maior parte dos alunos que ela tivera eram pequenos burgueses, mocinhas que estudavam para se tornarem, por sua vez, professoras e assim ganhar a vida. Por isso ela não extraía de seu trabalho nenhuma satisfação pessoal e jamais, nas casas onde ia, acontecia-lhe reconhecer ou conhecer pessoas de algum modo notáveis ou interessantes. Então, somente para ajudar meu pai a suprir nossas necessidades materiais, ela devia sair em algum clima, tomar o bonde, subir e descer escadas semelhantes à nossa, estar e entrar em pequenos apartamentos sórdidos que revelavam, pelos odores, as refeições da noite e da manhã. Alegrava-me, portanto, que as tardes transcorridas na Vila Pierce representassem para ela uma alegre folga, e de bom grado eu ajudava a cista a fim de poupar minha mãe das tarefas caseiras. Até aprendia a consertar roupas, era um trabalho que não me aborrecia, porque eu podia ficar em silêncio diante da janela predileta, deixando os meus pensamentos à solta, os quais haviam sido bastante perturbados pelo fato de eu ter tomado conhecimento, através da médium Otávia, dos misteriosos e assustadores personagens que habitavam o céu onde, ao pôr do sol, eu via passar andorinhas. Essa mulher frequentava, já fazia muito tempo, a casa do selante. Fúvia, não raro, me falava dela quando nos deixavam sozinhas conversando no quarto ou no terracinho. Uma vez eu a deslumbrava na escada. Era uma mulher de meia idade, energética, cabelos grisalhos com corte masculino. Sempre carregava uma bolsa grande, a qual guardava imagens sacras, medalhas penduradas em fitas vermelhas, chifres de coral e saquinhos de ervas contra o mal-olhado.
e era seguida por um garoto de 15 anos que ela apresentava como seu sobrinho. Um garoto de cabelo invariavelmente raspado, inclusive nos meses mais rigorosos do inverno. Otávia tinha um problema na perna esquerda e por isso mancava, mas sem dificuldade ou mortificação. Cada passo seu era uma batida arrogante, um ponto final. Enya, assim se chamava o garoto, a seguia, se mantendo a certa distância. E pelo que me lembro, sempre se vestia de preto, usava meias e luvas pretas que lhe conferiam o aspecto de um jovem padre. Tinha uma pele luzida, azeitonada, e os olhos, escuros, lânguidos, de cílios longos, se assemelhavam aos olhos do meu pai. Pelo que dizia o mais selante, já fazia vários anos que a médium Otávia circulava pela escada escura do nosso edifício. Tinha um modo especial de se anunciar, com 3 batidas discretas e firmes para se assegurar de que os homens não estavam em casa. Do contrário, fingia ter se enganado de andar. Isso acontecia durante as sextas-feiras, dia mais propício a tais sessões. Às sextas, desde a manhã, um pesado odor de incenso impregnava a escada. Nos patamares, as portas se entreabriam, as moças iam de um apartamento a outro, cautelosas, levando emprestado um pano branco ou uma mesinha. Em suma, um fervor mal disfarçado animava a jornada da sexta-feira. Fato, desde a manhã, todos os mortos voltavam a habitar suas casas. É o Tim Quintino, dizia Fúvia, tranquila, ao ouvir um barulho no aposento contíguo. As mulheres se levantavam mais cedo nesse dia, se empenhavam nas tarefas, talvez para que os mortos recordassem quão amargo era o bem da vida. Voltavam-se para o lugar que eles tinham ocupado durante anos. Eles falavam duramente, ironicamente, culpando-os pela morte como por uma traição, uma fuga astuta. Às vezes, suspiravam fitando a cadeira vazia que não fora da mãe ou da avó. Depois espanavam devagarzinho o espaldar com delicadeza, como se ajeitassem o chale. Da cadeira vazia, naquele dia, olhos parados e resignados as fitavam. Até mesmo eu, embora excluída dos colóquios espirituais, percebi ao meu redor uma presença invisível. Bastava um estalido para que eu me virasse, encharcada de suor, com o coração agitado. Alessandro, murmurava, amedrontado. Sentia que ele não se resignava, como os outros, a ser uma sombra muda. Queria participar da nossa vida se servindo de mim. Minha mãe, entretanto, não parecia se atrair por aquelas práticas nem acreditar em vaticínios iluminados. De resto, ela não sentia curiosidade por conhecer o futuro, não tendo então nenhuma esperança de que nossa monótona vida mudasse. Meu pai continuaria funcionário do ministério até o momento de se aposentar. Ela continuaria a dar aulas até a idade avançada. E os sonhos que às vezes nos confidenciava, a possibilidade de se tornar uma pianista famosa, a casa de campo que poderíamos ter, jamais duravam mais do que o tempo que ela levava para narrá-los. Contudo, depois que começou a frequentar a Vila Pierce, manifestou maior interesse por aquelas sessões. Ria, animada, ouvindo Lydie se descrever como as predileções dos espíritos sempre que haviam se confirmado. Porém, foi somente quando Lídia aludiu à possibilidade de comunicação com Alessandro através dos escritos de Otávia que ela, embora ainda repelindo esse convite, se mostrou hesitante e disse: Vamos ver. Já contei que meu irmão Alessandro morrera afogado. É muito raro que um menino daquela idade possa se afogar no Tibre, um rio contido e limitado por muros altos e arrimo. Tudo aconteceu pelo descuido de uma babá, e por isso minha mãe jamais quis contratar uma para mim. Preferia me deixar tardes inteiras em casa, me sugerindo sair para tornar ou para tomar um ar na sacada, a me entregar a uma desconhecida. De má vontade, condescendia em me deixar ir à igreja consista. Alessandro fora confiado, como é usual entre os que não dispõem de dinheiro, a uma garota de pouco mais de 13 anos, que até então vivera no campo. As arvorezinhas mirradas e o cascalho poerento dos jardins urbanos não atraíam aquela mocinha, habituada a sentir o úmido frescor da grama sob os pés descalços. Os grandes condomínios, as ruas barulhentas, até lhe causavam medo.
Ela passava longas horas chorando em seu quartinho sem janela, desesperada por estar longe dos pardos e do rio. Por isso, desobedecendo às ordens da patroa, ela, carregando o menino, percorria um bom trecho de rua para chegar à margem do Tibre, pouco além da ponte de Risorgimento, numa zona então deserta de construções que era chamada Piazza de Armi. Ali, tendo descido até a borda, tirava os sapatos, as meias e fazia o mesmo com meu irmão. Estirava-se na orla verde e, embevecida sob o arco do céu, escutava o discurso da água e o canto dos pássaros, como em seu vilarejo. O menino brincava perto dela, fazia bolas de lama, corria entre o caniçal e a margem. Parece que, após a desgraça, ela insistia em descrever a felicidade de Alessandro naqueles momentos. Confessava tê-lo incentivado a se familiarizar com a água. Disse que tudo aconteceu num instante. Ela estava deitada na grama, à sombra dos caniços, mantinha os olhos fechados, os braços sobre a cabeça. Ouviu um baque e um breve grito, logo sufocado. Deu um salto, mas só teve tempo de ver uma mãozinha se agitar acima da água como uma bendeirola. Depois, mais nada. A água estava lisa e brilhante. Ela não pediu socorro, ficou perturbada, decepcionada, como se o rio tivesse lhe furtado o lencinho. Voltou para casa e disse: O rio levou o menino. De imediato, muita gente correu até o local. Os barqueiros procuraram, remexeram a água com os remos, mas o corpinho nunca foi encontrado. Por longos anos, minha mãe evitou, com aversão, fitar o rio. Quando passava pelas pontes, olhava obstinada para a frente, evitava até mesmo falar do assunto. Mas todo ano, no dia 12 de julho, saíamos de casa, os três, minha mãe vestida de preto, eu com um laço preto na cintura ou nos cabelos, em silêncio, e íamos até a ponte, depois descíamos devagar até a beirada. O triste local ainda era assinalado pela grande moita ciciante dos caniços. Minha mãe avançava até o limite extremo da margem e ali permanecia absorta, encarando a água como se esta fosse o rosto do menino. Depois lançava no rio as flores que tinha trazido. Eram sempre grandes margaridas brancas. Jogava-as devagar, uma a uma. Elas mal pousavam na água e já iam embora, arrastadas pela correnteza. À noite, elas nos chamava na sala e tocava baque. Para uma fantasia livre e desenfreada como a sua, esse filho roubado pela água parecia destinado a empreendimentos extraordinários. Ela sempre me amou com ternura, mas eu sentia que seu amor por Alessandro era de outra natureza. Em mim, ela encontrava o mesmo temperamento que herdara da mãe, a mesma sensibilidade perigosa. De fato, com frequência eu a surpreendi ocupada em me fitar com um olhar por demais amoroso, mas impregnado de tanta piedade sincera que me dava vontade de chorar, embora sem compreender o motivo. A ela não escapava a minha predileção pela solidão, pelas permanências demoradas à janela, meu amor pela poesia. Às vezes, a descoberta dessas nossas afinidades lhe sugeria repentinos impulsos de ternura. Outras vezes, isso a perturbava a tal ponto que, de súbito, como se um perigo invisível a ameaçasse, ela me afastava da janela e das minhas brincadeiras solitárias, me ordenando bruscamente: Mexa-se, suba para ver Fúvia, não fique trancada nesta casa. Vá brincar com as meninas da sua idade, respirar ar puro. Saia um pouco. Minha mãe estava convencida de que Alessandro teria sido diferente de nós. Defendia que ele seria capaz de obter na vida tudo aquilo que ela perdera. Se tornaria inclusive um pianista famoso. Imaginava as viagens que faríamos acompanhando-os às grandes cidades europeias. Descrevia Paris, Viena, as pontes sobre o Sena e o Danúbio. E Buda, ou seja, a parte antiga de Budapeste e a Ilha Margarida. Jamais estivera no exterior, mas conhecia de cor essas cidades que sua mãe lhe descrevera minuciosamente. A mim parecia quase impossível que estivessem tantas maravilhas. Às vezes eu suspeitava que ela se inventara. Falava das pessoas que conheceríamos, reis, príncipes e os artistas cujos nomes se liam nas capas das pinturas. Descrevia as mulheres que Alessandra encontraria. Dizia que algumas até mesmo viajariam, atravessariam oceanos para conhecê-lo. E as imaginava belas e felizes,
como Ofélia e Desdémone, e as escutava arrebetada. Nesses momentos, até o rancor que sempre germinava em mim contra Alessandro se dissolvia. Depois, ela silenciava e permanecia absorta, olhar estático. Eu imaginava que via diante de si a garganta escura da ponte e o Tibre fugindo rápido e insidioso, já que pálida ela cobria o rosto com as mãos. Otávia veio pela primeira vez à nossa casa numa manhã de sexta-feira. Minha mãe, Sista e eu estávamos de pé junto à porta aberta, como quando no dia das Páscoas se espera o padre para a bênção. As Celantes também aguardavam conosco. Otávia entrou e logo pediu um braseiro com um pouco de fogo aceso. Munida dele, lançou em cima um punhado de incenso extraído de um grande invólucro que ela trazia na bolsa, estendeu o braseiro ao garoto que a seguia e ordenou à minha mãe que a guiasse num giro completo pela casa. Em cada cômodo nos detínhamos e, enquanto Enéa passava escrupulosamente por todos os cantos, o braseiro, com seu rastro de fumaça densa e perfumada, Otávia permanecia imóvel, de olhos baixos, recitando preces pelos defuntos. Em seguida, recomeçava a caminhar com seu passo duro e desigual. Quando já visitáramos cada canto da casa, ela se deteve e perguntou: Onde? Melhor na sala, respondeu Lídia, obtendo com o olhar a concordância de minha mãe. Então nos fechamos lá dentro. Era um aposento onde raramente entrávamos, só quando minha mãe nos chamava para perto do piano e onde ficavam os móveis mais solenes da casa. Nem sequer o ar podia entrar ali, impedindo por cortinados robustos de estilo provinciano e datado. Otávia quis que as janelas permanecessem fechadas, as cortinas abaixadas. Sista nos observava com uma expressão de reprovação entre as severas rugas da testa. Rápida, segura, Otávia pousou na mesinha a lâmpada do abajur verde que minha mãe não usava no piano à noite. Jogou ali ao ponto e aos amuletos atados com a fita vermelha. Pegou papel e lápis e, se dispondo a escrever, nos convidou ao recolhimento. Eu estava sentada entre Fúvia e Enéa. A primeira mostrara um aspecto eletrizado e cheio de curiosidade, e o outro me fitava com tanta insistência que de vez em quando precisava me virar para responder ao chamado do seu olhar. Aquele garoto que ousava viver cotidianamente em companhia dos espíritos me mantinha em sujeição. Minha mãe se instalara ao lado da médium e pousava as mãos abertas na mesinha. No círculo de luz, de novo, ela me pareceu uma mulher diferente das outras, diferente de todas as outras mulheres do mundo. Por isso me aborrecia vê-la ao lado de Lídia, que sabia se manter desenvolta mesmo naqueles momentos. A mão da médium começou a tremer sobre a folha de papel branca. Fúvia sussurrou para mim. Ele chegou. Eu estava com medo. Havia empalidecido, claro, como minha mãe, e o olhar de Enéia, que me percrustava incessantemente, piorava ainda mais o meu desconforto. Enquanto isso, Otávia escrevia e ia lendo à medida que as sílabas se formavam. Abençoo todos vocês que estão aqui recolhidos. Lídia, com a ajuda de um laranhão, lançou um olhar sobre o papel e depois, como se tivesse reconhecido a caligrafia de um parente, disse: É cola. E a média assentiu. Esse cola era um espírito condutor. Mais tarde, Otávia nos explicou que ele devia pagar a pena de continuar ligado ao nosso mundo mediante a vida humana dela, até o momento em que pudesse ascender às esferas mais altas. Otávia falava de Cola como de uma pessoa viva, um parente velho e um lunático que morasse na sua rua. Havia muitos anos, como um pensionista. Descrevia o temperamento dele, os gostos e até os caprichos. Dizia que muitas vezes, quando queria se comunicar e não me encontrava pronta para escrever, Cola se insurgia contra ela, irritado, fazendo-a derrubar o que tivesse na mão, escondendo algum objeto, como faz uma pessoa exasperada, até que Otávia pegasse papel e lápis e começasse a escrever. Disse que inclusive o tinha visto algumas vezes, mas à noite, à luz do toco de vela que ela mantinha sempre aceso. Ele era alto e caminhava curvado, como se estivesse triste ou intranquilo. Somente uma ocasião vislumbrava o rosto dele, por um instante, não tinha traços definidos.
entretanto expressava profunda tristeza. Quando ele se mostrava, Otávia dizia, era sinal de que se devia mandar rezar uma missa em sua intenção. Naquele primeiro dia não foi possível nos comunicarmos com Alessandro. Quando Otávia perguntou por ele e a Cola, minha mãe se agarrou à mesinha e ficou apavorada. Cola escreveu: "Vou ver", e nos deixou, como se tivesse ido a um aposento contíguo com o passo que Otávia nos descrevera. Eu não conseguia compreender como eles conseguiam caminhar sobre as nuvens, no ar ou do céu. Cola voltou e escreveu: "Ele agora está ocupado, não pode vir. Fica para a próxima sexta-feira." Minha mãe baixou a cabeça ao ouvir aquela mensagem e aquele agendamento. Eu comecei a tremer, e Enéas segurou a minha mão para me dar coragem. A mão dele era seca e quente, semelhante à do meu pai. A esse ponto, me arrepiei sem ousar me afastar, talvez porque já estivesse com os nervos abalados, talvez por causa daquele perfume, daquele breu. O fato é que senti um desejo impetuoso de me aproximar dele, reconhecendo naquele árido calor uma atração secreta e inconfessável. Enquanto isso, Cola ditava a toda velocidade. Dizia enxergar no futuro acontecimentos que mudariam o curso da vida de minha mãe. Por quê? Ela perguntou, se debruçando sobre a mesinha com uma expressão ingênua e surpresa. Houve uma longa pausa na escrita. O lápis se aproximava do papel e depois se afastava, hesitante. De repente, Cola começou a escrever com tamanha rapidez inconstante que Otávia tinha dificuldade para segui-lo. Depois que o espírito ditou, Otávia ficou pensativa por um momento, sem nos revelar a mensagem. Visivelmente, sua mão ainda tremia. Por fim, ela ergueu os olhos para minha mãe. A sua expressão era séria. Desviou o olhar para mim, talvez se perguntando se era o caso de falar com rodeios ou sem rodeios. Minha mãe assentiu com um rápido aceno. Lídia, já não conseguindo resistir à curiosidade, se inclinou sobre o papel e leu através do lanhão. Em seguida, baixou as lentes e também começou a fitar minha mãe. Esta, assustada, pediu: "Falem, é uma notícia ruim?" Otávia balançou a cabeça negativamente e anunciou, mirando-a com deferência: "Ele diz que a senhora terá um grande amor." Minha mãe não replicou, ficou perplexa. No rosto, o leve rubor das jovens noivas. De repente, Lídia a sacudiu, batendo com alegria em seu braço e lhe dizendo: "Olha, querida." Enquanto isso, buscava seus olhos, sorrindo alusiva e maliciosa. Também a médium a fitava sorrindo, comprazida por ter descoberto nela, apesar da modéstia natural, essa virtude insuspeitada e maravilhosa. Trêmula, vencida por aqueles sorrisos encorajadores, minha mãe também sorriu, candidamente. Depois me olhou assombrada e transtornada. Mas eu me levantei de chofre e, de repente, rompendo a contida ordem do aposento, corri para abraçá-la. Tudo isso aconteceu um ano antes da morte da minha mãe, e, portanto, eu tinha cerca de 16 anos. Já era muito alta, mais alta que minhas contemporâneas, e mesmo assim ainda usava duas longas tranças que pendiam sobre meu peito. Meu corpo não adquiria nenhum encanto feminino. As blusinhas brancas que eu vestia pareciam esconder o busto esbelto e magro de um garoto. E como o meu rosto, de caráter nórdico, bastante irregular e imóvel, não me lagava e não me legava um riso com covinhas ou rugas graciosas. Por longo tempo, eu temi que essa aparência masculina se devesse à diabólica encarnação de Alessandro em mim. Na maior parte do tempo, eu vivia em solidão. Na escola, o fato de ser a primeira da classe me isolou bem cedo num círculo de fria desconfiança. E eu tampouco procurava sair dele. A vida da escola pouco me interessava, e o êxito dos meus estudos se devia apenas à impossibilidade que sempre me acompanhou de fazer qualquer coisa superficialmente ou sem entusiasmo. Por outro lado, a indolência dos meus colegas me aborrecia, assim como a vulgaridade de certas atitudes deles. Zombar dos professores, que, segundo me lembro, eram justos e benévolos, fazer uso de modos sarcásticos, dar respostas humilhantes a quem dedicava a própria atividade a nos instruir e nos aperfeiçoar, me pareciam expressões de ânimo grosseiro e bárbaro. Talvez essas minhas apreciações se ligassem ao fato de que a pessoa mais amada por mim, acima de qualquer outra no mundo,
isto é, minha mãe, era professora, e por isso eu não suportava a ideia de que ela também pudesse ser tratada daquela maneira por seus alunos. E tampouco me parecia engraçado se vangloriar da própria ignorância e das notas baixas, mostrando assim não ter o mínimo gosto por tudo o que serve para refinar e elevar o espírito. Meus colegas, obviamente, riam de mim. Demonstrei não me ofender, e isso aumentava a ironia raivosa deles. Um dia, porém, aconteceu algo que me levou a sofrer ameaça de expulsão da escola, e que me parece útil contar. Entre as colegas com as quais eu vez ou outra conversava, havia uma chamada Natália Donati, uma garota não muito bonita por causa, sobretudo, de um óculos grosso que ela precisava usar. Era de inteligência modesta, mas doce e sensível, disposta à simpatia. Dizia-se que era apaixonada por um colega mais velho que ela, chamado Andreane, aluno do segundo ano do liceu. Na realidade, ela não conseguia deixar de mudar de cor de vê-lo passar, e uma ocasião, quando voltávamos juntas para casa, resolveu me confessar que só de trocar algumas palavras com ele no intervalo sentia que as forças a abandonavam. Seguia-o sempre com um olhar e talvez fosse importuno deixar de agregar aos grupos frequentados por ele sem ser convidada. Tais manobras não escapavam aos mais espertos e espertos da turma, que se aproveitavam disso para tramar uma brincadeira de péssimo gosto. De fato, Natália me confidenciou ter recebido de Andreane uma carta afetuosa e depois uma declaração de amor. Em ambas, ele lhe suplicava não revelar a ninguém nem deixar transparecer durante o intervalo o segredo amoroso entre os dois, para não o sujeitar a comentários malévolos. Natália leu essas cartas para mim num jardinzinho público, o único recanto verde em meio aos técnicos e de uniformes edifícios dos práticos. Ela desejara que nos afastássemos até ali, porque dizia: não gosto de ler as cartas dele na rua, entre os passantes. Esse me pareceu um pensamento delicado. Sentou-se na borda do banco e sua voz se embargava ao repetir as palavras ardentes do amado. Eu, porém, ao perceber, por sua emocionada confusão, a importância da minha colega atribuir aquelas palavras e comparando as expressões escritas com a indiferença absoluta demonstrada por Andreane em relação a ela, comecei a desconfiar que aquelas cartas eram falsas e que a elas se deviam os novos gracejos que serpenteavam entre os bancos sempre que Natália se levantava para responder às arguições. Acabei descobrindo que as missivas haviam sido preparadas por Magine, um garoto mais velho de que nós e que era repetente. Ele as escrevera com a aprovação e o conselho de alguns outros colegas, atrevidos e sem escrúpulos. Não ousei revelar a descoberta a Natália. Àquela altura, muitas vezes voltávamos juntas para casa, talvez por ser eu a única que sabia do entendimento secreto. Ao me deixar, ela me beijava no rosto, prometendo continuar me confiando todas as sensações que aquele sentimento lhe suscitava. Chegou outra carta e de novo Natália a leu para mim no banco do jardinzinho público. Aquelas frases habilmente combinadas me provocavam um sofrimento indizível. Me senti compelida a revelar a verdade, mas não queria ser justo eu a lhe causar a dor. Creio que exibi uma expressão dolorosa, pois ela me fitou por um momento e depois me abraçou, dizendo que eu não devia desanimar, porque bem cedo também teria um namorado igualmente afetuoso. Voltamos para casa de braço dado. Natália falava com tamanho entusiasmo que quase me fazia acreditar que a história era verdadeira. Mas quando nos despedimos e eu a vi se afastar radiante, lançando-me um beijo com a ponta dos dedos, achei-a tão patética no casaco verde com aqueles óculos grossos que decidi fazer alguma coisa para defendê-la. No dia seguinte, enfrentei Magine após o sinal que encerrava as aulas. Segurei-o pelo braço enquanto ele atravessava o saguão e comecei a falar baixinho e depressa. Eu o conhecia há pouco, mas tratando-se de um garoto já grande, me pareceu que seria melhor conversar com ele francamente. Falei-lhe do entusiasmo de Natália, de sua sensibilidade, da importância que ela atribuía àqueles escritos. Ele se deleitou ao tomar conhecimento de tudo aquilo.
Disse que a brincadeira tivera sucesso e bateu no bolso onde, me confidenciou, mantinha uma nova carta para a Natália em que marcava um encontro para o domingo seguinte, no Jardim do Lago. Lá, em vez de Andreane, Natália encontraria reunidos alguns colegas que iriam rir dela. Empalideci e implorei a Magine que desistisse do seu propósito. Ele balançava a cabeça, rindo. Dirigi-me a ele com seriedade. Vencendo uma instintiva reserva, tentei fazê-lo compreender a importância dos sentimentos amorosos para uma mulher e como era criminoso brincar com isso. Ele continuava rindo. Ou melhor, desde aquele momento, além de rir de Natália, começou a rir do amor. Fitei-o nos olhos lealmente, tentando mais uma vez dissuadi-lo, e minha voz tinha um tom comovido, aflito. Ele respondeu que a carta seria entregue no dia seguinte e que, se eu quisesse, podia ir com o grupo no Jardim do Lago. Senti um furor selvagem me invadir, num turbilhão. Magine estava diante de mim, sorria, malicioso, se despedindo. Então, num ímpeto, ergui o braço e o golpeei na têmpora com um estojo de material de desenho. Ele era um jovem alto, caiu estirado no saguão e os companheiros se amontoaram ao seu redor enquanto o sangue se escorria de uma fonte e lhe empastava os pelos duros da sobrancelha. Fui levada à diretoria e deixada lá sozinha. Continuei vendo diante de mim aquelas densas gotas escarlates escorrendo da testa do garoto sobre a camiseta branca que ele vestia. A visão do sangue me era insuportável, assim como as de duas pessoas que brigam se rebaixando a maneiras vulgares. Eu não conseguia compreender como pudera ser protagonista de semelhante cena. Enfim, entrou o diretor. Era um senhor já idoso que me conhecia bem, porque eu frequentava sua escola havia muitos anos. Antes disso, eu entrara em seu gabinete semana a semana para ser elogiada. Ele me falou com bondade, me convidando a explicar o motivo do meu ato gravíssimo. Eu resistia, olhava ao fundo, me perguntando se um velho poderia compreender a importância de uma história de amor, ou se iria rir daquilo tal como Magine. Diante do meu silêncio, ele começou a me interrogar, levantando algumas hipóteses. Eu continuava calada. Por fim, segurando minhas mãos, insinuou que Magine talvez tivesse se permitido algumas liberdades comigo e que eu agira para me defender. Então, pedindo segredo, falei. Disse que, depois, ficara horrorizada com o sangue, mas que o momento do golpe desejara que Magine caísse morto. Ele me encarava apreensivo e, no entanto, disse: Compreendo. Depois falou com Magine e com outros colegas. Graças à minha louvável conduta de costume, não fui expulsa da escola. A justificativa pública foi que tivéramos uma alteração por causa de um livro. Perdi, contudo, a amizade de Natália, que me julgou uma garota violenta e vingativa. No mesmo dia, confessei à mamãe o acontecido. Levei-a para perto da janela que dava para o Jardim das Freiras. Ali, onde havíamos passado juntas muitas horas de doce intimidade, me parecia mais fácil lhe falar do assunto. Fiquei de pé na sua frente e contei devagar, com fartura de detalhes, não tanto para me justificar, quanto para fazer com que ela, e talvez eu mesma, compreendesse como tudo aquilo pudera acontecer. Sentia-me intimidada pelo seu olhar. Achava que ela ainda devia me julgar uma menina por causa do meu corpo magro e das tranças. Ela me escutava com atenção, uma das mãos apoiada na face. E quando eu disse que o golpeara na fronte e que ele caíra estirado, e falei do sangue que descera da têmpora sobre a camiseta branca, ela teve um sobressalto, mas não me interrompeu, não me recriminou, me ouviu até o fim. Depois, se levantou devagar, me segurou pelos ombros e, me olhando nos olhos, perguntou como se falasse com uma mulher adulta. Também para você o amor é muito importante, não é, Sandy? Fitei-a concordando com a cabeça, agitadamente, e explodi num pranto rasgado, de todo estranho ao ato que eu cometera. Senti-se abrir dentro de mim um vazio melancólico ao qual minha mãe, com aquela pergunta inesperada, dera nome, e, amedrontada, me agarrei a ela como fazia quando era menina. Assim, abraçadas, ficamos olhando através dos vidros da janela. Nos mantínhamos próximas, face contra face. Lá fora, recordo muito bem, as nuvens estavam baixas e o vento soprava forte, antes de descer a chuva ao temporal.
Na iminência do ciclone, as freiras haviam fechado cuidadosamente todas as janelas e o muro do convento parecia impenetrável. As folhas mais frágeis tinham se deixado arrancar dos ramos e rodopiavam em meio às rajadas furiosas. Consolada na tipidez dos braços que me acolhiam, senti uma paz amarga descer em mim, mas de repente me agitei, murmurando: E o papai? Não diremos nada ao papai, ela respondeu. Após uma pausa, acrescentou baixinho: Não se pode dizer tudo ao papai. Os homens não compreendem essas coisas, Sandy. Não consideram o peso de uma palavra ou de um gesto. Precisam de fatos concretos. E as mulheres estão sempre equivocadas diante dos fatos concretos. Depois continuou: Não é culpa deles. São dois planetas diferentes, os nossos, e cada um gira sobre o próprio eixo, invariavelmente. Existem alguns breves momentos de encontro, instantes, talvez. Depois, cada um volta a se encerrar na própria solidão. O vento entrava pelas fissuras, sibilando. Me dava arrepios. Você está tão alta quanto eu, disse minha mãe. Já é uma mulher. Sua adolescência acabou. Naquele momento, recordo ter intuído que ela não permaneceria por muito tempo próxima a mim. Suas palavras vinham já de um mundo distante, como se ela me falasse através de muito ar ou de água. Abracei-a quase como para retê-la e não ousei olhar para o seu rosto, temendo captar ali um esboço de despedida. Por isso, eu gostaria que você fosse um rapaz, prosseguiu. Os homens não têm, como nós, muitas razões sutis para serem felizes. Eles se adaptam, os homens. Os homens têm sorte. E eu gostaria de deixar depois de mim uma pessoa de sorte. Minha mãe tentava a todo custo me afastar da música, dos romances, da poesia. Queria que eu me distraísse, fosse mais forte do que ela. Eu ainda era pequena e ela me contava tristes e sangrentas histórias de amor, esperando que em mim brotasse um senso de defesa instintivo. Eram narrativas sombrias, terríveis, alucinantes, e elas as contava num tom de voz baixo, trágico, manifestando sua vocação de atriz. Eu não conseguia escutá-la, chorava, queria me afastar, e ela me segurava pelos pulsos. Era uma mulher singular. Revelava uma espécie de obstinação ao fazer isso, uma cruel obstinação germânica. Eu me levantava à noite para ler poemas, que era muito difícil em alemão. Estudava piano com tanta paixão que cheguei a ter certa vez um grave colapso nervoso. Ela então parou de me tratar assim. Somente um dia me disse, com seu gesto habitual, quase uma mania, de dividir meus cabelos na testa: Que pena, eu gostaria que você fosse feliz. Era feliz a vovó. Minha mãe hesitou um momento, depois disse: Não creio. Talvez antes de se casar, quando toda noite vivia no palco uma grande história de amor. Depois. Depois não. Depois, certamente, ela não foi feliz. O casamento dela foi de paixão, mas visto de perto se assemelhava aos outros. Do sentimento irresistível que a levara a abandonar o teatro não restara nada, nada mesmo. Eles até pareciam entediados por viverem juntos. Não tinham muita paciência e minha mãe era uma mulher violenta. Morreu muito nova, por isso não tenho muitas recordações dela. Mas de algumas coisas me lembro muito bem. No verão, por exemplo, ela me levava de férias ao Tirol. Passeávamos rente aos campos de trigo, entre as grandes montanhas que agitavam a nossa voz, a cada palavra dita. Ela caminhava desenvolta, com uma das mãos segurava a saia longa, com a outra me puxava atrás de si. Enquanto isso, recitava em voz alta trechos de algum drama. Recitava em alemão. Eu não entendia muito bem. E sua voz era tão diferente da costumeira que me ocorria suspeitar que dela habituava um ser escondido, o qual só se revela daqueles instantes. Alguém que, no lugar dela, continuava a viver no palco em meio ao redor de pó de arroz, de poeira e de pesada base de maquiagem, no camarim adornado com cestas altas de flores e onde, pendurada no armário junto com o figurino e a peruca, a cada noite ela encontrava uma maravilhosa história de amor. Após uma pausa, acrescentou: Não, ela de fato não foi feliz. Lembro-me de seu modo desesperado de me abraçar, de me beijar.
e enquanto isso me abraçava. Ela não sabia, claro, mas o seu era também o modo desesperado de me abraçar. Senti um calafrio, perdida dentro de uma repentina piedade pela minha condição feminina. Éramos, me parecia, uma espécie gentil desafortunada. Através da minha mãe e da mãe dela, e das mulheres das tragédias e dos romances, e daquelas que se debruçavam sobre o pátio como das grades de uma prisão, e das outras que eu encontrava na rua e que tinham olhos tristes e ventres enormes, eu sentia pesar sobre mim uma infelicidade secular, uma inconsolável solidão. Mãe, perguntei com desespero, alguma vez é possível ser feliz por amor? Sim, disse ela. Creio que sim. Só é preciso esperar. Às vezes, se espera a vida toda. Essa conversa mudou um pouco as relações entre mim e minha mãe. Desde aquele dia, mesmo sem aludir ao assunto, abandonados certos afagos, ela me tratou com mais intimidade, como uma irmã. Preocupava-se menos com a maneira como eu passava meus dias. Sabia que eu ficava sozinha por muito tempo e, sem dúvida, intuía que, desse modo, eu poderia aprofundar o conhecimento de mim mesma e me fazer todas as perguntas próprias da idade. E assim ela passava, sem remorso, tardes inteiras na Vila Pierce. Voltava para casa e me dizia: Meu braço está doendo, toquei durante horas sem parar. Abandonava-se no leito e me chamava para perto, numa leve penumbra. As mãos, sobre a colcha escura da cama de casal, pareciam enxágues. Sob a pele, numa cor delicada que avermelhava suas faces, circulava um entusiasmo feliz e a rejuvenescia. Poucas vezes me acrescentara vê-la embelezada por aquelas cores, somente quando ela falava sobre sua infância ou quando narrava as histórias de Shakespeare e parecia estar febril. No entanto, algo a perturbava, lá em cima, e era a presença oculta de Raven, a qual tudo na grande vila, coisas e pessoas, parecia obedecer. Seu tom de voz era nervoso, levemente irritado, quando ela falava desse Raven. As flores são arrumadas como ele gosta, se adquirem os quadros de seus pintores preferidos e durante a tarde às vezes ouço machadas brutais no jardim e as árvores de que ele não gosta despencam por inteiro, justiçadas. Não, não digo sempre, Arleta, é preciso reagir. Quando eu paro de tocar para uma pausa e caminhamos um pouco pelo jardim ou tomamos chá, ela começa irremediavelmente a falar do irmão. E o que ela diz? Eu perguntava curiosa. Ah, não sei, respondia minha mãe com displicência. Eu mal escuto, mas eu sabia que não era verdade. Uma vez eu a vira descer a escada enquanto o automóvel do Spice, que vinha buscá-la todos os dias, estava parado diante do portão. Ela descia rápido, como as jovens que acabam de sair da adolescência e anseiam por ver na rua para degustar nos olhos dos homens o aspecto delas e seu poder feminino. Ninguém pensaria que somente um carro vazio a esperava. E, de fato, não estava vazio. Ali dentro, desde então, Rave a esperava. Não se viam fotografias dele nos aposentos da vila, mas, em cima do piano estavam suas mãos, num molde em cera. Brancas, cortadas pelo pulso, separadas uma da outra, porque explicar alerta tinha servido de modelo para uma estátua de São Sebastião. Eu toquei nelas, me disse, no momento em que Arleta saíra da sala. Não são frias, sabe? A cera tem um leve tepidez humana. Ela disse ter pousado uma no braço. Quando fiquei sozinha, passei uma das minhas mãos pelo braço, pelo pescoço, para experimentar a mesma sensação. Era uma sensação perturbadora. Certa noite, perguntei à minha mãe por qual motivo Rave morava longe da Vila Percy. Ele é doente, respondeu ela, mas num tom específico, sem dúvida, e sem duvidar o mesmo que Arleta usava, que até os empregados usavam ao falar do Sr. Harvey. Ninguém, contudo, mencionava uma enfermidade determinada. Talvez fosse essa sua qualidade diversa que surgira e que sugeria atribuir uma anomalia física ao modo diferente que ele tinha de falar, de sentir e de viver. No entanto, assegurava Arleta. Algumas vezes, Rave até jogara futebol quando garoto.
Construíra pequenos planadores e pensava que ele se tornaria engenheiro. Desses planadores se falava muitíssimo quando Ribe não estava. Aliás, foi uma das primeiras coisas que minha mãe soube a seu respeito. E depois? Lhe ocorrera perguntar. Então se começava a falar naquele tom abafado, secreto. Depois explodira a guerra. Rave tinha 15 anos, Shirley 9 e Arleta era recém-nascida. Os Pierce viviam em Bruxelas, numa vila semelhante à de Roma. O gradil, porém, flanqueava uma grande alameda citadina por onde passava muita gente. Ao anoitecer, Rave saía da sala de estudos e ia se sentar atrás do gradil. Já não se viam os pacíficos burgueses passeando sem pressa antes de entrarem de volta para o jantar. Passavam muitos jovens que já envergavam o uniforme militar e o fuzil no ombro, ou a pistola no flanco, ou baioneta, armas em suma. Harvey não tinha pelos soldados aquele interesse tão comum aos jovens, mas ao contrário, uma espécie de repulsa. Detinha-os como desculpa, chamava-os para perto do gradil. Observava o uniforme dele, as insígnias do regimento, espreitava-lhes o rosto sobre a boina. Depois lhe dizia: Não vão à guerra, não se deve atirar contra pessoas que não fizeram nenhum mal. Os soldados se espantavam ao ouvirem um rapazinho falar daquele modo, e ele continuava: Joguem o uniforme fora, fujam, fujam para o campo, se escondam. Junto ao gradil se formavam grupinhos de curiosos. Perturbado pela tensão que suscitara, Harvey corria e se refugiava em seu quarto. Naquela época, Harvey parou de fabricar planadores, mas ainda se ouvisse passar sobre a casa o ronco ameaçador de um avião, empalidecia totalmente. Viam-lhe súbitos e inexplicáveis acessos de febre, nos quais, delirando, falava de homens sepultados vivos no submarino, que não podiam mais emergir do fundo do mar. É preciso salvá-los, dizia. Salvá-los, libertá-los. Eles gostam do mar tranquilo, são marinheiros, pescadores. Sonhava descer nadando até as remotas profundezas marinhas onde estão as árvores de coral e os bancos de pérolas. Debatia-se no delírio. Estou batendo no casco. Bato, bato, bato. Não respondem mais. Os médicos o examinavam. Violette Pierce o acompanhava, esperando uma palavra. Depois, enquanto lavavam as mãos, girando calmamente o sabão entre os dedos, diziam à mãe, cujo olhar não os abandonava nem por um instante: É um jovem muito sadio, senhora. E a febre? Perguntava ela. Eles silenciavam, enxugando com cuidado as mãos, cada unha, cada falange. E a ela à espera. Nervos, senhora, nervos, um pouco de neurastenia. Rave já não saía do grande parque, nem os pais o impediam de sair. Ele não queria ver, fixados nos muros da cidade, os grandes cartazes dos empréstimos de guerra nos quais se viam homens com o peito rasgado por feridas horrendas, a farda manchada de sangue. Não convém fazer a guerra, dizia sem parar, pálido, se inclinando entre as barras do gradil. As pessoas já conheciam o rapaz. Algumas até esperavam que aparecesse para disparar palavrões e insultos contra ele. Rave era um louro e alto, alemão. Gritavam ao vê-lo. E ele respondia: Não sou alemão, mas, se fosse, que culpa teria eu? E as pessoas assoviavam. Alemão! Seguiam gritando. Atiravam seixos, e um alcançou e feriu o rosto. Os mais jovens haviam encarapitado nas barras altas do gradil para melhorar zombar dele. Não se deve ferir, continuava o rapaz sem ressentimento. É preciso amar a todos, até os alemães. Todo homem é um mundo criado por Deus. Os agressores continuavam a injuriá-lo. Protestante! Gritavam. Espião! E lhe atiravam pedras nas pernas. Rave se virou e retornou tranquilo para casa, o sangue escorrendo sobre a roupa. A mãe, ao vê-lo ferido, desmaiou. No dia seguinte, 3 ou 4 pessoas se apresentaram na casa e, como os Pierce eram estrangeiros, os convidaram a partir imediatamente, a deixar a Bélgica. Pela segurança deles, diziam. Por segurança, também remexeram as gavetas de Ronald Pierce. Os Pierce voltaram para a Inglaterra e depois, terminada a guerra, vieram morar na Itália, porque Rave queria estudar música. Começou justamente assim, concluía Arleta, balançando a cabeça.
com aquele ódio à guerra. Primeiro, como contei à senhora, se pensava até que ele poderia se tornar engenheiro. Eu gostaria de ter um irmão engenheiro que construísse pontes e edifícios, mas Rave não gosta de edifícios. Ele nunca se debruça no mirante que nós temos, sabe? Bem no topo da vila. Dali se vêem cúpulas e edifícios, todos os edifícios de Roma, rosas e vermelhos e amarelos, tão diferentes dos edifícios tristes de Londres. Um panorama amplo, como o do alto do Janíloco. Apenas o papai e eu subimos às vezes para desfrutar da vista. Minha mãe não aprova nossos gostos. No entanto, acredite, senhora, lá de cima é realmente bonito. À noite se vêem as faíscas dos trilhos dos bondes, os grandes anúncios em neon, as luzes acesas. Da janela de Rave só se avista um grande cedro do Líbano, uma árvore demasiado velha. Meu irmão sempre me conta a lenda sobre ela. Eu não saberia reproduzi-la, é bastante longa. Além disso, narrada por mim, perderia todo o sabor. Eu não possuo, como ele, aquele jeito de narrar que torna extraordinárias todas as coisas. Mas, em suma, parece que dentro daquela árvore existe um carvalho encerrado. Noite alta, Havel escuta relinchar quando a folhagem sussurra. Ao me relatar tudo isso, a voz de minha mãe se tornava quente e abafada, como a de Otávio ao ler as mensagens dos espíritos. Da escassa luz que clareava o aposento, emergiam os móveis escuros, semelhantes às rochas soturnas. Na parede diante da cama, meu pai quisera uma grande fotografia de seus pais. Eram bem bustos e os ombros deles se tocavam, seus olhos fitavam severos o fotógrafo. Vestidos de preto, sobre o branco lácteo da ampliação, eles também eram sólidas rochas, escuros. Mãe, disse eu baixinho, não creio que o irmão de Arleta seja doente. O papai também, lembra? Quando leva o dedo à fronte e faz o gesto de girar um parafuso, diz que somos todos doentes. Ele diz isso, não diz? Ela se virou para me olhar. Talvez quisesse descobrir nos meus olhos o verdadeiro significado da minha alusão. Em seguida, me envolveu num abraço e permanecemos em silêncio, enlaçadas sobre o leito alto. Por dentro, sem dúvida, ela me dizia: minha menina. Dizia: Sandy. Dizia: querida, querida. Mas eu precisava intuir tudo isso sem lhe perguntar nada, compreendê-lo a partir daquele modo de abraçar desesperado que havia sido, ela me contara, habitual, inclusive, na vovó. De resto, eu sentia que não poderia abraçar um dia, de nenhum outro modo, outra mulher que fosse minha filha. No ano seguinte, Arleta começou a tocar piano. Durante todo o inverno, minha mãe fora todos os dias à Vila Pierce e eu ficava sozinha. Foi um inverno triste e chuvoso, ou talvez tenha me parecido assim por causa da minha solidão. Mas, sem dúvida, quando rememoro aqueles dias, parece que sinto um odor de terra molhada e vejo o céu branco, nublado, para além das vidraças das janelas. Deixados sozinhos com frequência, meu pai e eu tínhamos oportunidade de conversar. Ele, aliás, parecia ter vontade de se aproximar de mim, embora não por se interessar pela minha educação nem para me conhecer melhor, mas só com o objetivo de tagarelar e preencher o tempo. Sentava-se ao meu lado e queria me encontrar, disposta a lhe repassar informações e mexerico sobre as moças do prédio, que ele conhecia por tê-las visto passar pela sacada. Não sabia o que fazer de si quando estava livre da repartição e terminara a leitura do jornal. Lia diligentemente até os anúncios econômicos, ainda que jamais comprasse ou vendesse nada, e as mais insignificantes notícias da província. Ler o jornal era obrigatório, segundo ele. Ler livros, porém, significava perder tempo, e ele se ocupava justa e unicamente em perdê-lo. Se sentava na poltrona lixando as unhas, se debruçava na janela, descia para tomar um café no bar da esquina. 2 vezes por ano ia ao Abruzzo, a casa da vovó, e voltava trazendo o dinheiro obtido com a venda das azeitonas e dos figos secos. Íamos esperá-lo na estação ferroviária, todas juntas, mamãe, Sista e eu, para ajudá-lo a levar até o bonde 2 cestas grandes cheias de provisões. Não costumávamos frequentar as ruas barulhentas do centro, em meio a tanta gente. Na estação, seguíamos com olhos arregalados as pessoas que iam e vinham rumo a países desconhecidos.
Eu retornava mentalmente às descrições que mamãe fazia das fabulosas cidades onde a vovó ia se apresentar. Distraídas, partíamos suspensas à fumaça cinzenta que saía ondulante das chaminés como a cauda de um cometa. O sopro dos pistões provocava uma palpitação pesada e acelerada em nosso peito. Estes, dizia a mamãe, são os trilhos que levam a Viena. E ambas aguçávamos o olhar tentando segui-lo ao longo de todo o percurso e até o destino. Sista nos chamava. O trem chegou. E sua voz grave, seu aspecto severo no vestido preto, no lenço preto atado sob o queixo, nos devolviam aos nossos hábitos melancólicos. Ainda devaneantes, recuávamos com receio de ser atropeladas pelas rodas da locomotiva. Por fim, uma cesta coberta por um pano branco encostada à janelinha nos informava que meu pai havia chegado.